Bom dia! Bom dia, bom dia! Conseguimos, estamos aqui. Estamos na área. Conseguimos entrar. Ufa! Plena segundona. Bom dia, Lê. Vamos entrando. Organizando o livro aqui. Estamos acabando. Gente, eu nem tô acreditando que é o terceiro livro já do nosso Morning, do nosso Clube do Livro. Já temos um próximo livro que vai ser massa a gente falar, conversar. É um livro da Brené Brown, maravilhosa. Há tempos eu já tô querendo explorar a literatura dela. E vai ser essa oportunidade aqui no nosso Clube do Livro. Nós estamos no dia 23. Bom dia! E o capítulo é o capítulo 15 com o tema Deito-me agora para dormir. Opa, bati aqui no outro pé. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Já me sugere um monte de coisa aqui, hein? Só nesse tema. Um monte de coisa. Então vamos perceber qual é a construção do autor, o que ele vai trazer para nós, qual que é essa leitura, qual que é a reflexão depois de tanto que a gente já aprendeu sobre o nosso próprio eu, sobre a relação com um parceiro, sobre a prioridade que a gente precisa dar para as nossas vidas. E vamos ver o que ele vai falar aqui para nós agora sobre essa questão do deito-me agora para dormir. Bom dia, gente! Já vamos apertando esse coraçãozinho aí, aproveitando para chamar mais gente para estar aqui conosco, para a gente poder logo numa segunda-feira já poder transbordar na vida de outras pessoas também. Então, simbora lá, ó. Toda mulher que anda com Deus anda em meio a tempestades, ventos e chuvas. Bom dia, bom dia! Vou seguir aqui, gente. Vamos chamar esse povo. Sua vida é cheia de desafios e vitórias. Ela é como o óleo da unção preparado pelo farmacêutico. Oi, gente! Simbora! É uma mistura cuidadosa com muitos temperos da vida. Sua personalidade é uma fusão de tantas coisas diferentes que mesmo quem a conhece há anos tem dificuldade em descobrir quem ela é. Foi cuidadosamente confeccionada e lentamente fervida, mexida, pacientemente pelo Senhor. É surpreendente ver a paciência de Deus ao preparar uma mulher para o seu destino. Ele sabe quanto tempo leva, sabe quem enviar para a vida dela, sabe quais os eventos necessários para levá-la à maturidade nele, é enfaticamente o seu Senhor. Deixa eu falar uma coisa para você logo de cara aqui. Nós precisamos ver Deus em tudo. Em tudo. Quando nós temos a clareza que de fato Ele tem o controle de todas as coisas e que não cai um fio de cabelo se Ele não quiser, nós precisamos ter essa convicção de que Ele nos ama tanto que Ele está no controle de tudo. Quando a gente passa a ver Deus em todas as coisas, nós começamos a ter um olhar diferente, uma percepção diferente para aquilo que tem acontecido conosco. Porque muitas vezes nós não estamos bem. Mas o fato de não estar bem não significa que Deus não está conosco, porque Ele já é. Ele não muda quem Ele é, entende? E se lá no plano da criação, Deus criou Adão e depois Deus enviou Jesus, e na cruz, com a ressurreição, com essa nova vida, Ele nos possibilitou sermos uma nova criatura.
Então, nós precisamos entender que agora, nessa nova criatura, habita-se o próprio Deus dentro de nós. Porque Jesus veio como homem com o Espírito de Deus dentro dele. E assim somos nós. Então, essa sabedoria a gente precisa despertar, para que a gente possa aumentar a nossa frequência, e é uma frequência espiritual. E isso a gente precisa entender. Porque aí não tem nada a ver com aquilo que a gente sente, com aquilo que a gente passa, com aquilo que a gente tem, com aquilo que a gente já passou. É difícil? É. É gostoso pensar que, nós estamos num trupê danado, Deus não é tão amoroso. E por que isso está acontecendo com a gente? Claro que não é gostoso ficar pensando nessas coisas. Por quê? Porque a gente não quer passar o que a gente está passando. Agora, se a gente tem um olhar diferente frente àquilo que a gente está passando, muda tudo. Tudo ao nosso redor. E principalmente muda tudo dentro de nós. É surpreendente ver a paciência de Deus ao preparar uma mulher para o destino. Ele sabe de fato quanto tempo leva. Não vai demorar muito para ela compreender, embora tenha muitos admiradores, amigos e família. Nenhum jamais tomará o lugar do seu Senhor. O seu lugar na vida dela é o fundamento de cada sucesso que vai obter. Ele estará ali em cada momento de dor e de glória. O amor de Deus por ela impediu que a dama fosse vencida pelos estresses da vida e no final de tudo, ninguém pôde abraçá-la como ele. Ele nos abraça o tempo inteiro. Mas a gente precisa dar essa permissão e ter essa sensibilidade de buscar fortalecer o nosso espírito, porque a gente precisa tomar decisões baseadas no espírito, não na carne e nem nos nossos pensamentos, entendeu? E a frequência do espírito é uma frequência que habita no nosso coração, então a gente precisa começar a despertar essa sensibilidade. Ela será próspera em seus negócios, bem-sucedida em seus relacionamentos e ficará satisfeita com a sua personalidade. Mas tudo por causa dele. É o conhecimento dele que lhe dá a graça para suportar mudanças, ficar firme apesar das oposições e saber que quando o dia termina, é ele que vigia duramente a noite e o seu beijo a desperta pela manhã. Ele é o seu Senhor. Sabe, muitas pessoas têm a fala fácil de dizer o seguinte: aquela pessoa tem uma personalidade forte. Aquela pessoa é assim mesmo. Gente, depois de tanta coisa que eu tenho estudado, depois das imersões, depois dos cursos, depois das mentorias, é tanta coisa que, desculpa, essa fala ela não desce mais. Ela não passa mais, ela não digere mais para mim. Por quê? Porque quando a Bíblia fala que nós precisamos morrer para nós mesmos, é sobre isso. É sobre nós lutarmos contra algo que é carnal para vivermos no espiritual. Quando a gente olha para a vida de Paulo na Bíblia, Paulo foi o maior perseguidor da igreja. Ele foi o maior perseguidor. Você está entendendo isso? Ele matava cristãos, ele criticava, mas ele teve uma experiência com o Senhor. Não sei se vocês lembram ou não, lembra da experiência que ele ficou cego? E aí ele viu Deus. E quando ele percebeu isso, ele pôde compreender essa existência de um Deus tão maravilhoso. Ele foi o maior. Aí ele triplicou a capacidade dele ser grande mesmo, mas agora para o reino de Deus. E ele fala, nas cartas que ele escreve lá do Novo Testamento, que tudo se fez novo. E agora ele passa a viver pela frequência do Espírito matando a carne. E ele orienta várias igrejas lá de Éfeso, de Tessalônica, acho que de Colossos também. Ele orienta as pessoas a deixarem a carnalidade para viverem mais no Espírito. E aí vem o fruto espiritual sendo colocado para a gente. Aí vem a relação de como o ser humano se abate com alguns desejos da carne e não vive pelo Espírito. Então, o que a gente precisa trazer aqui? O morrer para nós mesmos.
é que a nossa personalidade, ela foi desenvolvida a partir das percepções que a gente teve na nossa infância. Eu vou falar sobre isso na quarta-feira à noite. Eu vou abrir a mentoria, né, meninas? Vou abrir a nossa mentoria para quem quiser escutar um pouco sobre isso, porque eu tenho um workshop montado da base mesmo, bem da base do Enneagrama, mas que dá pra gente entender que tem pessoas que vivem e pensam similares a nós, mas tem tantas outras muito diferentes. Mas se nós entendemos um pouco da maneira de outros pensarem a partir das necessidades que elas têm, das couraças que elas desenvolveram desde a infância, a gente começa a ser um pouco mais empático nos nossos relacionamentos. A gente começa a olhar para nós mesmos, principalmente com aquele eu observador que eu tanto falo, com aquele agente secreto da gente poder investigar qual é a motivação que está por trás daquilo que a gente tem feito. Então, assim, eu não sou assim mesmo. Não é a minha personalidade que é forte. Isso tem que ser treinado. Isso é treinamento emocional. E eu preciso ter esse olhar diferente, senão eu vou ficar o quê? Acomodada do jeito que eu estou e vai ficar assim mesmo, pro resto da vida, com os mesmos hábitos, com o mesmo estilo de pensamento, com o mesmo padrão, tendo os mesmos resultados. E eu não vou sair do lugar. Muito bem. É realmente um privilégio conhecer e amar, abraçar e tocar uma dama de excelência. É uma honra ter nascido do seu corpo. Um privilégio distinto tomar-lhe a mão no casamento, sentir o seu corpo, quente e enrolado em cobertores ao meio da noite. É delicioso ouvir o som alegre do riso saindo da boca de uma mulher cujo coração está cheio de amor e paz. Nós a observamos como admiradores no museu. Nós a apreciamos como conhecedores da cozinha fina. Mas, mesmo assim, há uma parte da sua vida que ninguém pode tocar senão o Senhor. É essa intimidade que nós precisamos buscar. Não somos competidores, porque Ele é um homem. Isaías 54:5 diz assim: porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o teu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. Ninguém se lhe compara. Ele sabe como estar com você e confortá-la. Como ser humano, algum jamais o fará. Não estou dizendo com isso que não há lugar para nós homens em sua vida, mas para admitir que o lugar dele nunca poderá ser o nosso. Olha o TJ Jakes falando aqui, alertando. Se é que aprendi algo, é importante de conhecer as nossas limitações. Ninguém pode determinar as suas áreas positivas sem conhecer as suas áreas negativas. As compreensões de que toda a carne falhará e todos os seres humanos nos decepcionarão é que faz com que todos nós necessitemos de Deus. Teremos paixão, teremos sofrimento, teremos sol e momentos de chuva. Achei, deixa eu procurar aqui meu relógio. Entender isso é que nos dá a flexibilidade para aceitar muitas estações que sobrevêm à nossa vida. Aprendi a conhecer o meu lugar. O lugar do homem na vida da esposa é andar ao lado dela e ser o seu amigo. Ouvir, rir e gozar os muitos estágios e idades que atravessarão juntos. Compreender que vamos andar por uma estrada sinuosa, por meio de terrenos ásperos, lutando e tropeçando, mas seguindo em frente. É o que nos faz entender que a nossa única bússola é o Senhor. Se o homem se esforçar para compreender as suas limitações na vida, da sua companheira, amará a sua dama e depois permitirá que ela encontre a suprema satisfação nos braços do Senhor. O homem não pode ter ciúmes de Deus. Há coisas que Deus pode fazer e o homem não.
Se um homem amar uma mulher, ele irá ajudá-la a encontrar o Senhor. Olha só, gente, o papel do homem. O papel do homem é o provedor. Ele é o protetor. E ele precisa fazer esse encaminhar da mulher ao Senhor. Por quê? Porque ele está debaixo do guarda-chuva de Deus. É Deus, o homem e a mulher. Essa é a hierarquia. Então ele precisa levar essa mulher aos braços do Senhor. Se um homem amar uma mulher, ele irá ajudá-la a encontrar o Senhor. Depois é um manancial da surpresa, satisfação de qual somos simplesmente uma sombra. Ele é o médico supremo que cura cicatrizes infligidas pela vida. São as palavras do Senhor sussurradas e cheias de sabedoria que fazem com que a mulher repouse à noite. Tem alguém aqui que não está conseguindo dormir à noite? Tem alguém aqui que está precisando repousar? A preocupação muitas vezes tira o sono da pessoa, né? E às vezes nós temos estratégias hoje práticas para ajudar, claro, a ter um sono mais restaurador. Tipos de sons que modulam ondas cerebrais, óleos essenciais, trabalho de coerência cardíaca, meditação. São estratégias para te ajudar a ter uma higiene do sono, chás, né? Para te ajudar a ter higiene do sono, para você melhorar a qualidade do seu sono. Mas todas essas estratégias, elas não trazem a paz que excede todo o entendimento. Elas te ajudam a blindar o seu corpo e o seu cérebro, a sua mente, o seu corpo físico e metabólico, para te impulsionar a essa melhora. Mas isso não tira a paz, a verdadeira paz que nós precisamos para deitar. Então, assim, a gente precisa ter essa distinção, sabe, do que é real. É real não, que eu quero dizer, é o que é pontual, do que é carnal mesmo, do que é terreno e do que é espiritual. Se a gente entende que as nossas preocupações, elas mais nos detonam do que nos ajudam, poxa vida, por que eu não estou conseguindo lidar com elas? O que eu preciso fazer para lidar com essas preocupações, com esse excesso de futuro que está na minha cabeça? Eu preciso gerenciar isso, eu preciso ir atrás de novas estratégias para quê? Para que eu melhore o meu dia a dia e assim logo me deito e pego no sono. É a segurança da sua presença que alivia os muitos sofrimentos que a vida lhe traz. Nunca tenha ciúmes, nunca tente competir, pois o Senhor dela é o seu Senhor. Quanto mais ela se aproxima dele, tanto mais completa ela é com você. Aprendi a deitar-me para dormir e a orar para que o Senhor guarde muitas coisas que estão além da minha compreensão. Só preciso olhar para Ele e seu sorriso para saber que não importa os desafios que eu tenha de enfrentar, só Ele dá a graça de que necessito para perseverar. Essa palavra é maravilhosa. Para prosseguir e ter sucesso. A arte de ser o amante de uma mulher virtuosa é compreender perfeitamente que Ele não pode ser o seu Senhor. Nós temos papéis, a mulher tem um papel na vida do homem, o homem tem um papel na vida da mulher. Deus tem um papel na vida do homem e preenche outro na vida da mulher. E a gente precisa viver num cordão de 3 dobras, onde tem o homem, a mulher e o Senhor. São 3 dobras. Enquanto a gente vai puxando esse cordão, se esses 3 estão ali junto, ele não arrebenta. É tão bacana porque esse versículo do cordão das 3 dobras foi um versículo que foi falado no meu casamento. E é tão bacana isso porque a gente entende que no centro de qualquer relacionamento precisa ter o Senhor. O Senhor precisa se fazer presente nas nossas vidas. E nós precisamos buscá-lo em espírito e em verdade. Por que a Bíblia fala que em espírito e em verdade? Porque nós somos seres espirituais. Nós estamos vagando por um tempo aqui nessa terra. E por que em verdade?
Porque é a verdade de Cristo. Cristo na cruz, ele quebrou todas as mentiras que Satanás adotou ao ferir a identidade da Eva, lá no Éden. E isso foi trazendo consequências da falta de identidade por toda uma nova geração. Tanto é que quando Deus, pela vida de Noé, constrói a arca e salva a família de Noé, e o dilúvio acaba destruindo com toda a humanidade, Deus fala para Noé que o coração dele era um coração puro. E a partir desse coração ele ia o quê? Construir uma nova realidade para a Terra. E aí veio acontecendo-se várias outras situações. E Deus faz o quê? Como o pecado entrou no mundo pela vida de um homem, o pecado vai sair do mundo pela vida de um homem. Por isso que Jesus veio. E quando Jesus vem, depois de 50 dias em Pentecostes, vem a pomba do Espírito Santo, lembra? Que o Espírito habita dentro de nós. E ele fala para os discípulos, ide, porque eu estarei com vocês. Então, ele está já conosco, já está aqui dentro. E nós precisamos o quê? Desenvolver essa espiritualidade que está dentro de nós. É muito doido, gente, é muito doido, porque as pessoas falam, eu quero crescer mais na espiritualidade, eu quero conhecer mais, só que elas querem conhecer também, a impressão é que é só o externo, sabe? É como se fosse algo assim, fora de si. E não é dentro de nós, tem que começar dentro de nós. É dentro, tem que começar dentro. Seguindo aqui. Se eu morrer antes de acordar, nunca sabemos o que o próximo segundo vai nos trazer. É verdade. Se a gente soubesse que... A gente soubesse não, né? Na verdade a gente sabe. Se a gente vivesse com essa convicção de que o próximo segundo eu não sei o que vai acontecer, eu viveria mais leve. Eu viveria mais leve, eu teria menos treta comigo mesmo, com as pessoas. Entendeu? Por quê? Porque de fato nós não sabemos. Quantas histórias a gente não sabe de incidentes que aconteceram. Eu lembro que na minha cidade, uma vez, uma senhora de uma loja, que a gente acabava frequentando muito, de um shopping da cidade, ela saiu da loja dela, gente, ela foi atravessar a rua, ela tropeçou. Só que nesse tropicar dela, ela não bateu a cabeça? Acabou ali. Nós não sabemos o segundo, não é nem o dia de amanhã, é o segundo. Então a gente precisa elevar a nossa frequência espiritual. Não sabemos quem está do outro lado. Quando nós sentamos calmamente em nossa casa e essa calma é interrompida pelo som ruidoso do telefone, respondemos sem saber como o chamado poderá mudar a nossa vida. Encontramos estranhos sem ter ideia de como cada encontro afetará o nosso destino. A vida é, portanto, bem incerta. Vocês concordam que a vida é incerta? Sim ou não? Foi uma dessas incertezas que levou a mim e a minha esposa a uma nova experiência. Nós gostamos dela, mas tivemos de suportá-la. Ambos nos dobramos ao seu peso e lutamos para compreendê-la. Ficamos, porém, gratos por conhecermos o Senhor por meio dessa experiência. Gostaria de falar mais sobre esse desafio. Faço isso por quê? Faço isso para que você possa compreender melhor como é importante ter uma força estabilizadora em meio aos ventos estáveis da vida. Devo contar-lhes que muitas vezes no correr dos anos sobrevivemos a momentos penosos. Ai, cadê? Me perdi. Devo contar-lhe que muitas vezes no correr dos anos sobrevivemos a momentos penosos porque podíamos ver o que outros não podiam. As vendas que caem dos seus olhos, muitas vezes os outros não vão dar conta de entender.
Às vezes coisas acontecem na sua vida que as pessoas olham e falam assim, nossa, mas você está passando por isso dessa forma. É um testemunho que você dá, por quê? Porque talvez aquilo que você carrega tenha fortalecido tanto você e que as outras pessoas não conseguem entender porque elas ainda não viveram essas experiências. Não somos perfeitos, nem somos mártires de uma causa. Apenas pessoas cansadas, aos tropeções, por uma estrada cheia de curvas, arrancando-nos a promessas, tateando na direção da verdade, mas, por termos sido ajudados por Deus, podemos continuar. Mencionei antes a morte da mãe da minha esposa, e ela foi para mim uma das experiências mais trágicas da minha vida adulta. Considerei-a uma tragédia porque compreendi que Mulher Maravilhosa fora levada para longe de nós e também porque a sua filhosa fora levada para longe de nós e também por... Cadê o meu pai amado? Gente! Tô acelerando aqui e me perdendo nessas montes de palavras. Cadê? Considerei-a uma tragédia porque compreendi que Mulher Maravilhosa fora levada para longe de nós e também porque a sua morte, um pedaço de minha mulher se foi. Vi isso nos seus olhos. O seu olhar brilhante parecia agora vazio. Quem pode descrever o aguilhão doloroso da morte? Seu veneno invadira a nossa vida, alterando o momento, e fomos deixados para recuperar o ritmo que antes parecia tão fácil de manter. Quem já não passou por essa situação? Não é fácil, é tão difícil, né? Mas quem não passou por algo similar? Posso sentir ainda o estranho cheiro de desinfetante que invadiu as nossas narinas. Enquanto esperávamos na sala de espera da unidade intensiva, ela se tornara nosso hotel da agonia, enquanto aguardávamos cada novo relatório, cada prognóstico dos médicos. O ruído constante do respirador nos acompanhava durante as horas de visita. Na sala de espera, a televisão barulhenta, a quem ninguém parecia assistir, era uma companhia para nós. São situações extremamente agoniantes, né, que a gente passa. Mas vamos ver o que ele vai relatar aqui, a força que a partir do testemunho dele, das experiências dele, a gente pode aprender. Ficamos ali sentados, entorpecidos, olhando para o espaço, enquanto uma porção de entrevistadores fazia viagens cada vez mais profundas no abismo da corrupção e libertinagem. Não nos importava quem havia enganado o namorado dela com uma melhor amiga. Não necessitávamos do lixo de valores que alguns chamavam de entretenimento que eles estavam assistindo. Estávamos vivendo um drama acima do nosso orçamento. Com pouca ajuda, que parecia mais uma história de horror do que qualquer outra coisa, ficamos então esperando para ver como o filme terminaria. Temendo o pior, mas esperando o melhor. Sentados ali, tentávamos desviar os pensamentos da pesada nuvem de preocupação que nos envolvia. Apesar das nossas orações e treinamento espiritual, cada um, porém, sabia que aquele era um inimigo colossal. Tentamos não pensar no que aconteceria se o Senhor decidisse tirar a vida de alguém tão precioso para nós. Sempre que orgulhei de ser forte numa crise, sempre senti que era minha tarefa facilitar as coisas e consolar a minha esposa e a nossa família. Afinal de contas, eu era o homem, aquele que prometera não faltar em toda e qualquer situação. Mas o que você faz quando a sua presença parece não ajudar? O que pode dizer quando as palavras parecem ocas e as afirmações ridículas? Vou dizer-lhe o que fazer. Você fica ali sentado e começa a compreender a vasta diferença entre o papel que desempenha como amante dela e as limitações implicadas nas verdadeiras crises. Vocês entendem como é importante a gente saber a hora de se posicionar? Muitas mulheres estão perdidas porque estão colocando a carroça na frente dos bois.
Muitas mulheres estão destruídas porque têm colocado preocupações muito à frente da real realidade. No leito do hospital, minha sogra parecia fitar-se-me com olhos inquisidores. Era o olhar que sempre me dava quando tinha alguma preocupação e queria os meus conselhos. Eu a servia como pastor e como filho. Ela sempre me respeitou. Pensava que eu podia resolver tudo, mas isto era um pouco demais para um garotão. Eu odiava o sentimento de impotência que perturbava o meu estômago. Mas saiba que o meu sofrimento foi uma vantagem para você, que por meio da minha crise um ministério seria completado. Eu estava na escola e não sabia. Veja bem, esta é a vida, uma enorme escola interminável que retém o seu diploma até que a aula acabe. Ai, que bonito isso, hein, gente? Olha que lindo isso. Esta é a vida, uma escola enorme, interminável, que retém o seu diploma até que a aula acabe. Olha que bacana a analogia que ele traz para a nossa jornada. Adorei. Adorei. Mamãe, como eu sempre a chamava, em partes para distingui-la de minha mãe, que embora seja crescido, ainda chamo de mama. Parecia mais forte. Ela tivera um dia esplêndido e todos recebemos uma dose de otimismo. Ela sorriu naquele dia e respondeu às brincadeiras com sorrisos e risadas silenciosas, e embora não pudesse falar por causa dos hediondos tubos que bombeavam oxigênio, auxiliando seus pulmões enfraquecidos, ficou evidente que estava feliz por se ver rodeada pela família. Saiu do hospital esperançoso. Quantas vezes a gente não coloca nossa esperança, né, em algo que vai acontecer, só que acaba não acontecendo do jeito que nós esperávamos. Isso já aconteceu com você? Quantas realidades e quantos testemunhos você já tem sobre a sua vida que você passou por lutas e que talvez você achava que fosse sair de uma forma e saiu de outra. Mas a gente entender que em todo o processo há uma pitada de aprendizado e, acima de tudo, também de esperança, a gente começa a deitar e logo pegar no sono, porque a gente vai administrando todas essas preocupações que, de uma maneira indigesta, acaba nos desequilibrando. No dia seguinte, porém, mamãe piorou e deixou depois de algumas horas e ficou inconsciente. Minha mulher envelheceu diante de mim como um ator de um filme num papel que é jovem demais para representar. Mais tarde naquele dia eu soube, quando ela virou o corredor e entrou na sala de espera, que aquele era um momento negro em nossas vidas. Ela me pediu para entrar e despedir-me, pois a mãe estava indo embora. Não demorou para que a mãe da minha mulher visse um lugar para alguém do que os meus olhos humanos poderiam enxergar e passar por uma cortina para outro lugar sobre o qual preguei muitas vezes, mas ela nunca viu. Ela partiu e depois fomos deixados sozinhos com o seu corpo num quarto que subitamente pareceu mais silencioso do que uma cripta. Partira como os vapores sobem para o ar. Passaram pelo quarto como o vento passa pelas árvores. Desapareceram de toda parte, menos da nossa mente. Nada restara dela senão memórias fugídias e quadros raros de momentos que se tornaram repentinamente mais valiosos, porque todos sabíamos que não se repetiriam. Eu vira minha mulher adormecer numa sala de espera, andar pelos corredores do hospital e tentar suprir todas as necessidades da mãe. Lembro-me de quando se apoiou em meu peito sussurrando, minha mãe foi embora. Posso ouvir ainda o seu choro triste, sua voz embargada ecoará em meus ouvidos pelo resto da vida. Nunca sentirá o desespero que senti naquele dia. Nunca me senti tão incompetente e inepto como naquele momento fugaz. Gente, enquanto eu tô lendo isso pra você, tá me dando um nó na garganta aqui tão grande.
Porque pensar numa perda, pelo menos pra mim, né? É muito doloroso. Principalmente de alguém que a gente ama. Então foi descendo assim, ó. A palavra nem saía direito. Por quê? Porque é terrível. É terrível na nossa carnalidade a gente pensar na dor. É terrível. Isso é real. Isso é assustador. E eu, no livro do Faxina, quando eu falo sobre o medo, e eu trago uma experiência minha, eu acho que eu já falei isso várias vezes aqui pra vocês. Quando a minha filha mais velha foi internada, nossa, como veio uma sensação de impotência ali. Meu Deus do céu, uma sensação de impotência, uma sensação... Porque os diagnósticos não saíam e ela passando mal e ela sofrendo, a gente impotente, a gente não podia fazer nada além daquilo que a gente já estava fazendo. Meu pai. Ali eu falo que foi um dos momentos mais incríveis que eu tive com Deus, de entrega total da minha vida e da vida da Ana. Porque enquanto carne, nós temos essa dificuldade de separar, né, a carne da carne. Mas ali eu falei, Senhor, eu vivo e creio em algo sobrenatural. E claro que é no poder da cura, primeiramente, porque eu creio num Deus que cura. Mas independente da circunstância do que acontecer, eu só te peço que esteja comigo, me fortalecendo a viver, mesmo na dor, os melhores dias da minha vida. Isso foi muito forte. Isso foi muito forte porque de lá pra cá eu vi que realmente a gente precisa aprender em tudo. A gente precisa aprender em tudo. Porque eu comecei a ver histórias de muitas pessoas que carregam ainda o luto de uma perda por anos, anos, anos e anos e não conseguem viver o seu melhor. E o melhor que Deus tem. Por quê? Porque ainda estão apegadas às situações passadas que aconteceram, em que elas não conseguem se desvincular. Nós precisamos entender que o luto ele é necessário nas nossas vidas. Ele é pontual. Bom trabalho. Ele é pontual e precisa ter tempo. Precisa ter tempo. Nós não podemos deixar que o luto passe de 2 meses na nossa vida. É um tempo. É um tempo de resiliência. É 2 meses. Se a gente for atrás de pesquisa, muitas vão falar para nós. É 2 meses. E a gente precisa virar a página do livro. Mas muitas não conseguem ainda. Por quê? Porque estão ligadas na carnalidade e não na frequência espiritual. Precisa quebrar esse padrão, gente, porque isso é muito forte. Muitas pessoas continuam sofrendo porque perderam, porque estão com saudade, por N situações da vida. Hoje eu falo com essa realidade que eu vivo aqui nos Estados Unidos, longe das pessoas as quais eu convivi por 40 anos. Meus irmãos, meus pais, minhas sobrinhas, amigos queridos. Então, assim... Nossa, tem dia que me dá uma bad, eu falo, ai que saudade de poder estar lá, dar um abraço, ai que vontade de poder olhar no olho e falar assim, tô junto com você, tô aqui do ladinho, ou vontade de curtir alguma coisa diferente. Só que a página tem que virar. Eu não posso ficar nesse ciclo, entende? De murmuração, de pessimismo, de saudosismo o tempo inteiro. Eu preciso virar a página e escrever novos capítulos. Eu preciso viver o meu dia hoje, o melhor que eu tenho. Eu preciso, porque muitas vezes eu posso não falar nada, mas o fato de eu viver, querer viver e colocar minha frequência espiritual só na minha caminhada, só no meu posicionamento, eu vou impactar alguma outra vida. Porque o meu posicionamento frente a qualquer outros lugares tem muita relevância na minha vida e na vida das outras pessoas. Eu preciso entender que eu tenho valor. E quanto mais eu sei que eu sou amada, mais eu vou fazer coisas, mais eu vou ajudar, mais eu vou viver o meu melhor, mais eu vou diminuir as minhas ansiedades, menos depressão eu vou ter. Por quê? Porque eu vou ressignificando a todo momento.
porque eu vou virando a página, escrevendo novas histórias a todo tempo, porque eu vou vivendo novas experiências. E isso vai fazendo com que a minha vida se torne uma vida tão relevante que não cabe mais dentro de mim. Vocês estão entendendo? Não é sobre fazer coisas, não é sobre obras. Não é sobre obras, mas é sobre aquilo que você carrega. Por quê? Porque você faz conforme aquilo que você pensa. O que você pensa sobre você e aquilo que você acredita sobre o mundo, que você acredita sobre a espiritualidade, sobre aquilo que você conhece sobre o Senhor, sobre aquilo que você... Enfim, sobre todas as relações que nós temos no nosso dia a dia. Vocês estão pegando isso aqui? Então, gente, fala pra mim se vocês estão pegando isso aqui. Vamos ver Ai, é verdade. Gente, e nós vamos deixar pra amanhã. Amanhã a gente vai entrar na necessidade que fala que a gente precisa do Senhor. E nós vamos avançar nesse capítulo. Amanhã a gente termina esse capítulo. E essa semana a gente termina esse livro e vamos partir para o próximo livro. Então, a gente vai continuar a construção amanhã dessa questão da dor, dessa questão do que a gente carrega. E nós vamos ver qual foi a percepção do autor frente a essa dolorosa relação que eles passaram nessa situação, tá bom? Um beijo grande no coração de vocês, uma excelente semana, uma boa segunda-feira e a gente continua por aqui. Fica ligado nos stories que eu vou lançar um link para quem quiser participar do workshop online das personalidades no Enneagrama para poder entrar no grupo para a gente participar na quarta-feira à noite, tá bom? Beijo, gente! Fiquem com Deus. Tchau!